Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosângela Carvalho, eu sou psicoterapeuta e eu estou dando início a uma série de vídeos contando a história do batuque no Rio Grande do Sul. Já se perguntaram de onde vem a força do batuque do Rio Grande do Sul? Quais são as histórias por trás dos cânticos e dos toques? Muito bem. O professor Norton Figueiredo Correia, um dos maiores especialistas em cultura afro-brasileira, dedicou anos da sua vida para responder essas perguntas. Então, nessa série de vídeos que eu vou apresentar, essas descobertas desse grande pesquisador e também convidar você a mergulhar ainda mais na nossa rica tradição. É com grande entusiasmo que eu vou falar sobre a vida e a obra do professor Norton Figueiredo Correia, um dos maiores especialistas em batuques no Brasil. Através de 20 anos de pesquisa intensa, o professor, posso dizer que nos presenteou com um livro chamado O Batuque do Rio Grande do Sul, que nos revela a riqueza e complexidade dessa manifestação cultural tão importante para a identidade afro-brasileira. O batuque é muito mais do que uma simples dança ou música. É uma expressão profunda da alma afro-brasileira que carrega consigo a ancestralidade e espiritualidade e resistência. Através do batuque, as comunidades afro-brasileiras do Rio Grande do Sul preservam as suas tradições e fortalecem os seus laços comunitários. Neste período de 20 anos, o professor Norton mergulhou de cabeça no universo do batuque, realizando um trabalho de campo rigoroso e entrevistando diversos participantes das rodas de batuque, os seus babalorixás. E o resultado dessa pesquisa é esse livro maravilhoso, que se tornou realmente uma referência para quem deseja compreender a fundo essa manifestação cultural. A pesquisa do professor Norton nos revela um universo rico e complexo, repleto assim de simbolismos e significados. E através de sua obra, podemos compreender melhor a importância do batuque para a formação da identidade cultural brasileira e para a luta contra o racismo e a discriminação. O professor Norton Figueiredo Correia, ele nos presenteia com esse legado inestimável, com essa profunda pesquisa sobre o batuque, e que através do seu trabalho a gente pode compreender essa manifestação cultural e nos inspirar a continuar lutando pela valorização da cultura afro-brasileira. Quem é o doutor, o professor, né? Norton Figueiredo Correia? Bem, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso foi em 1975. Mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1988. E doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, em 1998. Atualmente, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão. Ele tem uma experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia das populações afro-brasileiras, atuando principalmente nos seguintes temas: antropologia, antropologia da religião, antropologia de sistemas simbólicos, religião afro-brasileira, do batuque do Rio Grande do Sul e da cultura popular. Destacando a importância desse pesquisador, eu posso dizer o seguinte: o professor Norton Figueiredo Correia é mais do que um antropólogo, ele é um guardião da memória, dedicando-se por 2 décadas a estudar o batuque, 20 anos, uma das mais ricas expressões culturais afro-brasileiras.
E a sua pesquisa, que foi fruto de um trabalho minucioso e apaixonado, nos permite compreender a profundidade histórica e toda essa complexidade simbólica dessa manifestação. Então, hoje, vamos embarcar nessa jornada de conhecimento, explorando as descobertas do professor e a importância do batuque para a nossa cultura. Então, se vocês me permitirem, eu vou ler a apresentação do professor Norton no seu livro Batuque do Rio Grande do Sul, que é muito interessante a apresentação dele. E ele começa homenageando duas babalaôs, ou Ialorixás, já em memória, que é a mãe moça de Oxum, a dona Lídia Gonçalves da Rocha, e a mãe Esther de Iemanjá, a Esther Ferreira, mestras nos mistérios da religião e da pessoa humana, mas que deram também inesquecíveis lições de vida. Antes de mais nada, quem tiver interesse em adquirir esse material do professor, que é fantástico, que eu recomendo muito, eu vou deixar abaixo do vídeo o e-mail do professor, e quem tiver interesse na compra, faça contato com ele pelo e-mail, e tenho certeza que a gentileza dele é fantástica e ele vai atender com muita precisão. Então, a apresentação do trabalho dele começa assim: faz anos que eu venho estudando as religiões afro-brasileiras, concentrando sobretudo a minha atenção sobre o Xangô de Pernambuco. Sempre tratei o culto a partir de uma perspectiva antropológica das mais ortodoxas. A religião faria parte daquela totalidade chamada cultura, compreendendo na famosa definição de Edward Taylor, abre aspas, conhecimento, crença, arte, lei, moral, costumes e qualquer outros hábitos e a capacidade adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Fecha aspas. Sempre, por conseguinte, rejeitei a hipótese de um inconsciente coletivo hereditário, com ideias e representações inatas, tal como proposto por Carl Gustav Jung e até certo ponto por Sigmund Freud, por exemplo, em Totem e Tabu, seguidos entre nós por esse clássico dos estudos afro-brasileiros que foi Arthur Ramos. Se há, porém, uma influência que abalou a minha antropologia convencional, esta foi precisamente a de Norton Correia, que estuda o batuque como etnógrafo e antropólogo, mas que também o intui e adivinha partindo daquela cumplicidade essencial, quase mais de artista do que de cientista, que só pode ter com aquilo que a gente ama e com o que a gente se identifica no mais profundo da sua personalidade. Não sei nem, apesar disso, se Norton, que é também um antropólogo de credenciais impecáveis, segundo a linha dos Edkowitz, de Levi-Strauss, de Tanner e tantos outros, apercebeu-se do seu impacto sobre minhas ideias. O fato é que os textos que li, os filmes a que assisti, da autoria de meu ilustre colega gaúcho, começaram a me fazer suspeitar que essa profunda manifestação de identidade vital, substancialmente a mesma no Recife e em Porto Alegre, Xangô aqui, Batuque ali, Candomblé ou Minacolá, resultasse de mais de um simples modelo de comportamento socialmente aprendido e transmitido de uma geração a outra através do processo de socialização. As sutilezas dos gestos e das interpretações são exatamente as mesmas na ocasião, por exemplo, de uma cena de sacrifício entre os membros do Batuque e do Xangô. Eu sei que Norton chega a suspeitar de uma influência direta do Nordeste sobre o Rio Grande do Sul, e há,
De qualquer modo, a origem Jejinagô, que se encontra na base cá e de lá. Mas eu aqui não defendo argumentos e apenas exprimo a minha suspeita de que os padrões religiosos se transmitiriam do mesmo modo que os modelos de nossos sonhos. Jungianismo, arquétipos, inconsciente coletivo racial. O que explicaria que os brancos da Umbanda e até do Candomblé jamais consigam expressar os deuses com a mesma força dos negros? Mas o que é que eu sei e o que é que nós sabemos a respeito de tudo isso? Eu só sei que há uma resposta simplista para as grandes interrogações históricas e etnológicas. Na minha qualidade, já não direi de antropólogo, mas de xangozeiro, eu imediatamente reconheço os símbolos e a vivência dessa que, em certo sentido, tornou-se minha forma de estilo. Pensa-se o trabalho talvez como algo esotérico, que naturalmente nasceu para os poucos que saberão decifrá-lo. Isto, de um lado, impede o acesso dos pesquisadores aos dados aí contidos, e, do outro lado, coloca aqueles no papel único de fornecedores de informações, pouco se pensando em devolver-lhes o que buscou ou procurar promover o seu crescimento no sentido amplo do termo, referindo-se especialmente ou especificamente ao caso do negro, a abundância de estudos sobre ele, mas os escassos benefícios que lhe têm resultado, não é por outra razão que um militante do movimento negro do porte de Clóvis Moura menciona que as populações negras e a sua cultura têm sido a Drosophila melanogaster de nossos cientistas sociais. Quanto ao envolvimento com os pesquisados, acredito que, quanto mais em um tempo de pesquisa longo, torna-se muito difícil, para não dizer impossível, o não envolvimento. Em meu caso, pesquisando durante 20 anos, tal envolvimento foi inevitável. E nesse período, muito daqueles com quem convivi passaram de categoria formal, somente de informante para realmente amigos. E em que pesem as restrições que tal situação possa ter ocasionalmente trazido, como sentir-me no dever de omitir certas informações que viessem a prejudicá-los, como menciono adiante. Os resultados positivos foram muito maiores. Graças à amizade, pude ter acesso a informações que de outra forma teria obtido com muito mais dificuldade, ou até não obtido. Algumas dessas relações solidificaram-se tanto ao longo desse tempo que, se eu deixasse totalmente de pesquisar sobre a religião ou estas pessoas abandonassem-na, a amizade continuaria incólume. Isso quer dizer que a minha própria história de vida, em diversos aspectos, está ligado, e em outra até confunde-se, com as dos pesquisados. Em termos específicos do trabalho, alguns desses aspectos estão transcritos no capítulo 8 do livro, mas outros fragmentos dela afloram aqui e ali nas técnicas usadas, na forma como enfoco as situações, nas reações que a minha presença provocou até nos grupos. Tanto mais que a minha identidade de branco, pesquisador, universitário e depois professor, que objetivamente nada teria a ver com o batuque, muitas vezes foi usada, como veremos em seguida, para interferir em situações extra-religiosas em benefício de templos ou pessoas do culto. O fato de assumir abertamente o meu envolvimento com os pesquisados, inclusive no decorrer do texto, bem como a intenção de tentar devolver-lhes o material deles obtido, tive
diversos desdobramentos. Primeiro, o fato de assumir a condição de envolvimento corresponde a adotar o paradigma hermenêutico, como é conhecido em antropologia, sinteticamente expresso por Roberto Cardoso de Oliveira, ou seja, é aquele em que o pesquisador se coloca consciente e simultaneamente como sujeito cognoscente, aquele que procura compreender, e o objeto cognoscível, fazer-se também alvo da própria pesquisa. Levado pela mesma disposição, submeti previamente capítulos do trabalho, ou a dissertação já pronta, ao pai de santo Ayrton de Xangô, a quem expus e com quem discuti também aspectos interpretativos. Por exemplo, a ideia de morte simbólica, contida na iniciação ritual, foi não apenas compreendida como apoiada por ele, tanto que, a partir daí, forneceu-me ainda maiores detalhes, perfeitamente coerentes com a linha de pensamento proposta. Estes, além de comentários e críticas sobre outros aspectos, foram incorporados ao texto. Sobre a segunda parte, os mortos, declarou que, com mais de 40 anos de religião, eu, Ayrton, não tenho mais nada a acrescentar. Fez parte desse envolvimento, igualmente, o fato de eu ter convivido vários chefes de templos pesquisados para assistirem à defesa da dissertação. E lá compareceram os pais de santo Érico de Ogum, Érico Machado, Miguel de Xangô, Miguel Silva, referidos seguidamente nessas páginas, e Jorge Verardi, presidente da Afobras, uma das federações locais do culto. A presença dos pesquisadores na academia, aliás, assinalada como acontecimento inusitado pela própria banca examinadora, teve o condão de quebrar o protocolo. Foram convidados a manifestar-se publicamente, o que não é permitido na URGS, sobre o que tinha assistido, deixando-me envaidecido com seus elogios. Na verdade, eles, na qualidade de praticantes, tinham muito mais condições do que qualquer um de nós, examinadores e examinando, de opinar sobre os aspectos rituais que eu focara. Segundo desdobramento, foi a tentativa de devolução. Quando comecei a escrever a dissertação, pouco se acreditava sinceramente que um dia viesse a ser editada. Daí, principalmente, a intenção de que ela pudesse, ao menos, circular por empréstimo entre alguns integrantes dos templos, pessoas interessadas, ou seja, como não tinha intenção de produzir algo exclusivamente para leitores acadêmicos, precisaria tomar certos cuidados quanto ao tomar a leitura mais amena. Nunca me esqueço, a propósito, da frase de um expediente jornalista de Porto Alegre, Jaime Kopstein. Abre aspas. O texto escrito, seja a respeito do que seja, antes de tudo, é para ser lido. Fecha aspas. Exatamente o que eu desejava que acontecesse ao trabalho. Essa proposta, que me acompanhou consciente ou inconscientemente durante todo o processo de elaboração, sem dúvida, contribuiu para que eu também me sentisse mais livre para fazer algo não muito pautado pelos modelos acadêmicos clássicos. Assim, ao lado de teorizações que se mostram também no começo, eu faço, além do que está formalmente expresso, e aparecem trechos de conteúdo quase literário, bem como reflexões ou questões que me parecem importantes. Quando fiz circular o trabalho já pronto entre amigos, uma constatação logo se faz clara. Cada grupo, segundo o seu foco de interesse,
salientava a importância de um ou de outro aspecto, não raro sugerindo aumentos ou cortes para melhorar o resultado final. Por exemplo, houve quem sugerisse o resumo por enfadonhos dos dados estatísticos do capítulo 1, mas já outros, interessados na história do negro no Rio Grande do Sul, perguntaram-me se não tivesse mais material para acrescentar. Então houve sugestões igualmente de que a parte 4, a cruz e a encruzilhada, também fosse retirada. Entretanto, integrantes do movimento negro, bem como chefes religiosos do Batuque, foram da opinião de que era a parte mais importante, pois, sobretudo, mostrava a dignidade da religião. E, de fato, é o tema que mais atrai o interesse dessas pessoas quando ministro palestras sobre o Batuque. De modo que, salvo pequenos cortes ou acréscimos, decidi deixar mais ou menos tudo como estava. De mais a mais, em decidir entre reformular muita coisa e, na prática, não publicar, ou permanecer num trabalho sofrível, mas que pudesse, ao menos, ser de alguma utilidade a quem interessasse. No mínimo, é um registro de maior envergadura sobre o Batuque do Rio Grande do Sul. E está longe, igualmente, de ser conclusivo. Há uma infinidade de aspectos a serem ainda aprofundados ou abordados. Leram o trabalho, entre outros, além de pai de santos citados, também o professor Sérgio Ferretti, doutorando em antropologia da USP. A ele particularmente agradeço as críticas e comentários muito bem elaborados, aliás, mas que quem sempre seguir. Teceram comentários igualmente o professor Reginaldo Prandi e os mestrandos Wagner Gonçalves da Silva e Rita de Cássia Amaral, da mesma universidade. Entretanto, crédito a mim inteiramente a responsabilidade por opiniões e conteúdos gerais dessa página. Agradeço também a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que essa obra nascesse. Nelson e Josina Correia, meus pais, que desde cedo estimularam meu interesse pelas ciências humanas. O professor Carlos Galvão Krebs, que me iniciou nos caminhos da pesquisa e no Batuque. O médico psiquiatra Ronaldo Moreira Brum, companheiro de muitas jornadas de pesquisa pela amizade, pelo estímulo, pela fecunda troca de ideias. O professor visitante Jean-Marie Gibin, da Sorbonne, de Paris, a quem tive o prazer de acompanhar a muitos templos e cerimônias, pelo incentivo e valiosa observação in loco sobre o Batuque, a meu orientador e professor e amigo de muitos anos, o Dr. José Joaquim Proença Brochado, em especial, agradeço aos chefes, Mãe Esther de Amanjá, Esther Ferreira, e Moça de Oxum, Lídia Gonçalves da Rocha, em memória, Ayrton do Xangô, seu Ayrton Paixão, Miguel do Xangô, senhor Miguel da Silva, Érico de Ogum, Érico Machado, Ademar de Ogum, Ademar Nascimento Carvalho, a Dona Santinha de Ogum, Clementina Alves Inácio, Marco da Oxum, Conceição Marco Pereira de Carvalho e Laudelina do Bará, Laudelina Silveira, e todo o povo do Batuque, guardiões valorosos da tradição ancestral. Para finalizar, quero ressaltar a satisfação e a honra de ser o apresentador do trabalho, o professor Roberto Mota, da Universidade Federal de Pernambuco, dedicando-se ao estudo do Xangô recifense, tem em seu vasto currículo também o fato de ser um dos mais eruditos, argutos e conhecidos pesquisadores
das religiões afro-brasileiras. Para a felicidade minha, e com perdão do trocadilho, é um apresentador que dispensa maiores apresentações. Norton Figueiredo de Castro, Porto Alegre, 1990. Fica então aqui essa apresentação do livro, depois vem o vídeo da introdução. Espero que vocês ouçam com carinho todo um trabalho, toda uma pesquisa, junto com Ialorixás, babalorixás antigos, uma pesquisa minuciosa, pesquisa essa não só de papéis, mas dentro das rodas, dentro do quarto de santo. Então, assim, ó, é um livro, e nós vamos acompanhar um pedaço desse livro, né? E eu espero que vocês gostem. Vocês podem curtir, podem deixar os seus comentários, né? E voltamos a conversar no próximo vídeo. Um forte abraço a vocês. Fiquem com Deus, com o seu orixá no coração, e até a próxima.